Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane, eu sou a Relações Públicas responsável pelo UOL aqui no Brasil. Muito obrigada pela participação de vocês nesse workshop, que é em parceria com a Escola de Vinho do UOL. E ele será ministrado pelo Diego Ventura, que é o coordenador da Escola de Vinho, e logo ele vai poder se apresentar melhor para vocês. Para quem não conhece o UOL, é um complexo cultural e gastronômico que fica em Vila Nova de Gaia, na região do Porto, em Portugal. É um local que possui 7 museus, 12 restaurantes, fábricas de chocolate e a escola de vinho. O complexo reúne o melhor sobre o universo do vinho, das artes, da gastronomia, além de também ter a melhor vista para o Porto. A vista de lá é maravilhosa. E sobre o workshop, quem desejar fazer perguntas durante a apresentação, escreve no chat, que depois, no final, a gente vai ler para o Diego responder, tá bom? E também prestem bastante atenção, porque também no final a gente vai ter um joguinho de perguntas valendo chocolates da 2020, que é a fábrica de chocolates do UOL. Então, quem ganhar, quem acertar mais, vai ter um prêmiozinho. No mais é isso, bom workshop para vocês. E agora a gente vai apresentar um vídeo do UAU para vocês terem uma dimensão como é que é o complexo lá. Muito obrigada. Pronto. Gostaram do vídeo? Bom, eu me chamo Diego Ventura, eu sou coordenador da Wine School e vai ser um prazer tê-los conosco durante esse workshop. Antes de começarmos, basicamente, podem passar o primeiro slide, por favor? Antes de começarmos, eu vou apresentar a escola. A Wine School, ela funciona da seguinte maneira, ela é um híbrido entre um local para que haja mais treinamento da mão de obra da comunidade local e também oferta turística, né? Então, nós temos essa característica única, singular, de atender dois públicos totalmente diferentes. Por isso, nós criamos também produtos únicos, né? Nós temos provas
feitas à medida. Essas provas não precisam de marcação prévia e vocês conseguem, por exemplo, aprender a provar vinhos, aprender sobre regiões vinícolas portuguesas, vinho do Porto, ou até mesmo uma harmonização entre gastronomia portuguesa e vinhos portugueses. Sem necessidade de marcação prévia, todos os dias das 11 às 19. Então nós temos essa gama de produtos voltados ao turista, para além de ter também formações mais técnicas, cursos práticos e certificações internacionais como o WSET e o Portuguese Wine Specialist, que foi criado pela escola e hoje já é propagado em outras regiões. Pronto. Sem mais demoras, vamos ao tema. Hoje nós vamos falar de fortificados de Portugal. Quem sabe o que são vinhos fortificados? Já ouviram essa palavra antes? Quem provavelmente estuda ou se interessa um pouco sobre vinhos sabe que vinhos fortificados são vinhos que contêm adição de álcool, ou seja, são vinhos que por algum motivo têm um teor alcoólico mais elevado devido à adição de álcool. Aqui em Portugal, podemos passar o primeiro slide. Aqui em Portugal, nós temos basicamente 3 mais famosos, por assim dizer, mas existem outros estilos fortificados: vinho do Porto, Madeira e Moscatel. Com certeza, vinho do Porto e vinho Madeira vocês já devem ter ouvido falar. Moscatel é comum no mundo inteiro, basicamente. É muito comum na França, no sul da França, muito comum aqui também na produção. E Moscatel em Portugal divide-se em 2 lugares diferentes, mas vamos falar dele mais à frente. Vamos começar pelo vinho do Porto. Durante esse workshop, nós vamos abordar a história, método de produção, envelhecimento e os estilos de vinho, que, enfim, de cada um desses fortificados. Podemos passar sem problema. Pronto, no vinho do Porto. Obviamente, como o nome me fala, é um vinho que começou a ser vendido através da cidade do Porto. Então, historicamente, a partir de 1678, começam a aparecer registros de venda desse vinho para mercados internacionais. Então, ele saía da cidade do Porto e é por isso que ele leva esse nome. Interessante falar sobre o vinho do Porto é que, nesta época, o vinho do Porto não era doce. O vinho do Porto era seco, ou seja, ele não tinha açúcar residual. Ele era fortificado só para que ele conseguisse chegar no destino final em boas condições. Então eles adicionavam álcool simplesmente como um preservante. Depois disso, a partir mais ou menos ali de 1809, tivemos um ano fantástico em relação à produção de açúcar, em relação às uvas, né? As uvas amadureceram ao ponto de produzir mais açúcar do que costumeiramente produziam. E o resultado foi um vinho com açúcar residual, então um vinho ligeiramente doce. O mercado provou esse vinho, gostou e começou a pedir que os vinhos do Porto fossem sempre com esse perfil mais adocicado. Infelizmente não se consegue controlar a natureza, né? Ou felizmente. E então decidiram começar a controlar a fermentação. O que é a fermentação? Basicamente, toda vez que eu produzo vinho, para que eu deixe de chamar de suco de uva e passe a chamar vinho, eu preciso transformar açúcar em álcool, né? Então, basicamente, fermentação é a transformação do açúcar em álcool através das leveduras. As leveduras são micro-organismos monocelulares e elas acabam morrendo quando atingem um certo nível de álcool. Se eu quero preservar o açúcar, e eu já vou, de qualquer maneira, fortificar o meu vinho, adicionar álcool, o que eu faço? Eu adiciono álcool durante a fermentação. Então, eu paro a fermentação com a adição de álcool, com isso eu mato as leveduras, não há mais hipótese de fermentação, e ainda mantenho algum açúcar residual da fruta. Então, no caso do vinho do Porto e na maioria dos outros fortificados doces, a adição de açúcar é proibida, não existe. Então, 100% do dulçor que você prova no vinho do Porto vem da uva, naturalmente é frutose. Outros fatos interessantes sobre a história do vinho do Porto: em 1756, a região do Douro e do Porto tornam-se a primeira região do mundo a ter demarcação, ou seja, uma área delimitada para produção e legislação, ou seja, regras, leis de consumo, de produção.
essa questão. Antes do Douro e do Porto já existiam Chianti na Itália e Tokai na Hungria. Porém, essas duas regiões não tinham leis, eram somente a demarcação. Então, o Douro e o Porto torna-se, em 1756, a primeira região do mundo a ter regras de produção. Isso é muito importante porque já existiam ali algumas falsificações, outros países, outras regiões que produziam vinho e intitulavam vinho do Porto. E isso abriu a porta para o que nós conhecemos hoje como DOC, ou DOCQ, ou DOP, como em diversos países, cada um usa uma denominação diferente, mas basicamente em relação às denominações de origem protegida ou controlada. Pronto, em 2001, o Douro se tornou patrimônio da Unesco, patrimônio mundial da Unesco, e isso faz com que a região passe a ser ligeiramente mais protegida em termos de vamos dizer assim, manutenção da herança cultural, né, e dos métodos de produção. Podemos passar? Então, para além disso, o vinho do Porto, como eu disse, é um vinho fortificado. Ele precisa ser entre 18% e 22% de álcool. Okay? Então, isso é uma característica do vinho do Porto, que é diferente de alguns outros fortificados. Existem vinhos do Porto brancos, rosés e tintos. Dentro dos tintos, diferentes estilos. 100% das uvas utilizadas para a produção de vinho do Porto têm de vir da região do Douro. E existem diferentes métodos de envelhecimento que nós vamos ver mais à frente. Uma coisa interessante é que existem alguns países que produzem, entre aspas, vinho do Porto, né, e não são, obviamente, as uvas não vêm do Douro, não são envelhecidos no Porto. Alguns exemplos: África do Sul, Estados Unidos, Austrália deixou de produzir há pouco tempo. Qual é a questão? Esses países não são signatários de um acordo comercial que protege essa denominação de origem. Então, por exemplo, você pode comprar champanhe feito na África do Sul, porque não existe essa proteção. O vinho do Porto sofre com isso também. Então, existem muitos produtores na Califórnia, na África do Sul, em Stellenbosch, por exemplo, que produzem um vinho doce fortificado e eles chamam de vinho do Porto, mas obviamente não tem nada a ver com o vinho do Porto real. Pronto, dito isso, vamos aos estilos de vinho do Porto. Podemos passar? Começando pelos brancos. Bom, os brancos, eles são de jovens a envelhecidos, eles podem ser envelhecidos em vários estilos enfim, com vários tipos de madeira, vários tamanhos diferentes, formatos diferentes de barril, tanques de aço inoxidável, ou até mesmo em garrafa. Os brancos eu acho que são os mais flexíveis em relação a envelhecimento. Né? Existem brancos muito jovens que só passam por aço inoxidável e muito pouco tempo em madeira, outros que já passam grande parte da vida, tipo 40, 50 anos em madeira. Dentro da classificação dos brancos, para além do envelhecimento, como vocês veem aí no canto esquerdo, branco reserva, branco com indicação de idade e colheita. Eu vou falar sobre isso mais quando falarmos de Tawny. Temos também ali algumas indicações do SOR. Então, os brancos também têm essa característica de que diferentes níveis de açúcar têm nomenclaturas diferentes. Então, de extra seco até extra doce, ou mais conhecido como lágrima. Então, isso faz com que os vinhos do Porto Branco tenham essa característica de serem os menos doces, numa ponta do espectro, e também os mais doces na outra ponta do espectro. Então, começando com menos 40 gramas de açúcar, que são os extra secos, e indo até acima, começando em 130 gramas para ser chamado de lágrima. Né? Então, é realmente muito doce. Pronto, podemos passar. E depois nós temos os dois estilos mais famosos, o que geralmente as pessoas chamam de Ruby e Tawny. Eu gosto aqui de fazer um parêntese porque me parece um tanto quanto injusto simplificar esses dois estilos com esses nomes, Ruby e Tawny, porque Ruby basicamente também é um descritivo de qualidade.
Então imagina, um ruby que custa 6 euros no mercado e um ruby que custa centenas de euros ou até milhares de euros sendo colocados no mesmo grupo, né? É o que acontece quando nós chamamos esse grupo de vinhos de ruby. Geralmente, quando nós queremos enfim, mencionar esse grupo como um grupo de vinhos, nós usamos encorpados e frutados. Qual é a diferença desse grupo para os outros? Geralmente são vinhos que passam menos tempo em madeira e, muito importante, o tamanho da madeira. Então, basicamente, quanto maior é o barril, menor o nível de oxidação. Como é que a oxidação ou o envelhecimento acontecem? Quando, por exemplo, o vinho tem contato direto com a madeira. Onde o vinho toca a madeira, ele toca também oxigênio. Então, se eu tenho um barril muito grande, eu tenho uma proporção maior de vinho dentro e não em contato direto com a madeira, ok? Então, os encorpados e frutados, eles envelhecem nesses barris muito grandes, chamados de balseiros, que começam em 6.000 litros e vão até 150 mil litros, ok? É realmente grande. Pronto. Dentro desse grupo de vinhos, nós temos os rubis, que passam menos de 2 anos, os rubi reservas, que geralmente é entre 3 e 4 anos, aqui não há uma legislação, é apenas uma média. Os crusted, que são basicamente vinhos do Porto com no mínimo 3 anos de envelhecimento e não são filtrados. E depois, aqui já começa uma certa legislação. Late Bottle Vintage, ou mais comumente chamados de LBV, passam de 4 a 6 anos em balseiros, de 4 a 6 anos em balseiros, ou seja, nesses barris muito grandes, e depois são engarrafados. E talvez os mais celebrados, os considerados mais especiais, os vinhos do Porto Vintage. Muitas pessoas falam que eles precisam passar 2 anos em barril, depois, enfim, ou só podem ser feitos em alguns anos. Pronto. Os vintage, eles podem ser feitos a qualquer momento, a todos os anos. O importante é você ter vinho de extrema qualidade. Isso que é importante citar. Por quê? Existem duas formas de classificar os vintage, basicamente. Mas para ser um vintage, precisa ser aprovado pelo Instituto. Como é que eu faço um vintage? Imagina que eu sou um produtor de vinho do Porto e eu tenho vinhas excelentes. E todo ano eu consigo produzir uvas de qualidade excelente. Então, por exemplo, eu produzi o meu vinho, eu vi que as uvas eram muito boas, produzi um vinho de alta qualidade e quero que ele seja avaliado para ser um vintage. O que eu preciso fazer? Envelheço por 2 invernos, ou seja, cerca de 20 meses, engarrafo uma amostra, mando para o instituto que fiscaliza toda a produção de vinho do Porto. O IVDP vai fazer análises, provas e tudo, e vai decidir se aquele vinho é ou não é um vintage. Se o IVDP, é, se o IVDP aprova a produção de vintage por aquele produtor, o produtor pode engarrafar então aquele vinho. Ou seja, toda vez que um produtor tem a aprovação do IVDP, quer dizer que após 2 anos ele já pode comercializar esse vinho, enfim, como vintage. Isso é muito bom, mercadologicamente falando, em termos de negócio para o produtor é excelente. Ele não precisa ter o vinho parado envelhecendo por muito tempo e já pode ser vendido ao final de 2 anos. Então, por exemplo, geralmente entre fevereiro, março, abril, começam a sair os resultados e nós começamos a descobrir, por exemplo, o, as casas que declararam vintage. Por exemplo, a Taylor geralmente usa uma data específica para a declaração do vintage, que é uma celebração. Então, geralmente é um pouco mais à frente. Eles já tiveram a declaração aprovada, mas mantém ali um certo segredo para chegar até a data específica e fazer a declaração. Existem anos que pouquíssimos produtores têm aprovação, mas existem anos onde o clima favorece um maior número de produtores e tem assim muita gente que consegue declarar um vintage. Geralmente, quando isso acontece, existe a Irmandade ou a Confraria dos Produtores de Vinho do Porto. Quando mais de 50% dos confrades conseguem declarar vintage,
A confraria, então, determina que aquele é um ano de vintage clássico. Não tem nada a ver com o IVDP ou com o instituto que avalia, com o processo de certificação, nem nada. É simplesmente a confraria dizendo que mais de 50% dos seus confrades tiveram declararam vintage. Então aquele ano é um ano de produção clássica. Existe um mal entendido em relação a isso, é muito comum ver pessoas confundindo esse tipo de informação. Pronto, o vintage é o único estilo de vinho, na verdade não é o único, mas é o mais famoso estilo de vinho do Porto que pode ser envelhecido em garrafa. Todos os outros você compra e não guarda muito tempo, já pode consumir logo depois de comprar. O vinho do Porto Vintage, você compra e guarda a garrafa por um longo tempo. Só para que vocês tenham noção, um vintage com estilo clássico, ele tem que ser envelhecido por no mínimo entre 12 e 15 anos. Okay? Então, por exemplo, se você for comprar um vinho 2022, no mínimo até 2034, 2035 ele precisa ser envelhecido. Okay? O que se faz muito aqui em Portugal é comprar vintage nos nascimentos. Então, por exemplo, nasceu o meu filho em 2023, então ano que vem eu já sei que eu vou ter que guardar um dinheiro para comprar alguns vintage para oferecer para ele quando ele fizer 18, 20, sei lá quanto tempo. Ok? Depende muito do ano. Boa. Então, passando esse slide, vamos para os townings. Os townings também, a mesma coisa, eles são. Podemos passar o slide. Eles são indicativos de qualidade na mesma. Eles são indicativos de qualidade na mesma. Então, mesma coisa que eu disse em relação aos rubis, de colocar no mesmo pacote vinhos com sim, que valem centenas de euros e vinhos muito mais simples, nós chamamos eles de ricos e aveludados. O Tawny mais simples envelhece por 3 a 4 anos, o Tawny reserva até 6 anos, e depois temos os Tawnies com indicação de idade. Vocês já devem ter visto Tawny 10, 20, 30, 40 e 50 anos. O que é isso? A mesma coisa se aplica aos brancos. Não é uma média, como a maioria das pessoas falam, é uma indicação de estilo. Ou seja, eu vou usar vinhos, eu vou misturar vinhos de diferentes anos ou de diferentes momentos de fermentação para produzir um vinho com um estilo de um vinho de 10 anos. Às vezes a média é acima de 10, às vezes é abaixo de 10, mas o importante é que o vinho tenha aparência, aromas, sabores, cores, de cada estilo, de um 10 anos, de um 20 anos, 30, 40 e assim vai. A partir de 2021, nós aumentamos uma categoria, então nos 50 anos passaram a existir também a partir de 2021. O motivo por isso dá um outro workshop, então se vocês quiserem depois venham ter aqui conosco a escola e nós conversamos sobre o porquê da criação dos 50 anos. A colheita. O que é um vinho Tawny colheita? Basicamente, é um ano só, não pode ter mistura de anos, e ele passa no mínimo 7 anos em barril. Ok? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é a diferença do tamanho de barril. Os Tawnies, eles têm características mais caramelizadas, frutas secas, são aromas muito diferentes. Eu brinco com meus alunos que eu digo que um Tawny 10 anos cheira a Natal, a especiarias, a frutos secos, a caramelo e assim vai. Então, esses aromas eles se dão através do envelhecimento, não da madeira. Isso não vem da madeira. A madeira é velha, ou seja, não passa aromas do carvalho ou de qualquer outra coisa para o vinho. É um processo de envelhecimento. São várias reações químicas que acontecem e causam esse tipo de aroma mais especiado, mais caramelizado. Pronto. Então o barril precisa ser menor, né? Então o barril normalmente para produção de tawny ele não é considerado um barril pequeno, porque aqui em Portugal vocês já têm ouvindo aqui sabem tudo é exagerado, os pratos são grandes comparado aos outros países da Europa, os barris também. Então o barril clássico francês, por exemplo, tem 225 litros, um barril clássico português tem 600 litros.
né? Então, é o caso dos barris onde envelhecem-se tawnies. Ok? Podemos. Aqui, 2 exemplos. Temos um Tawny 10 anos da Taylors, é um dos melhores custo-benefícios e também é o vinho mais vendido da Taylor's, Tawny 10 anos, em termos de quantidade, é um sucesso de vendas. E depois temos aqui um Vintage Port da Fonseca, ou seja, um vinho do Porto Vintage, clássico, 2015. E tenho certeza que, provando qualquer um dos dois, vocês vão ter uma grande ideia do que são excelentes vinhos do Porto. Agora, vamos falar de vinho madeira. A diferença, podemos passar? Boa. A diferença do vinho do Porto Madeira, do vinho do Porto para Madeira são várias diferenças. Começa pelo tipo de uva, né? São uvas brancas, sempre feito com uvas brancas. E o vinho do Porto geralmente é uma mistura de diferentes castas. O vinho Madeira geralmente ele tem as castas bem separadas e cada casta vai produzir um estilo diferente de vinho. Antes, falando rapidamente sobre a Madeira, são 2 ilhas, a Ilha da Madeira e a de Porto Santo. As vinhas são plantadas igual no Vale do Douro, então não sei se tem aqui alguém que assistiu o nosso último workshop, mas nós falamos sobre os socalcos, sobre aqueles patamares onde se planta no Vale do Douro, na Ilha da Madeira igual. Solos vulcânicos, o que tem uma grande parcela de solos calcários e outras coisas, mas basicamente basalto. E clima subtropical, o que faz com que tenha-se muito amadurecimento, mas também mantenha-se ali alguma acidez. O total de vinhas plantadas para produção de vinho madeira são 500 hectares. Depois tem-se ali alguns outros hectares que são destinados a vinhos tranquilos e a outras coisas, a fortificação e assim vai. 2 fatores. 1419, a ilha é descoberta. 25 anos depois, vinho madeira já é amplamente vendido. Por conta da localização da ilha, era muito comum que, por exemplo, os navios saíssem do continente, parassem na ilha por algum motivo de suprimentos e outras coisas, e depois, por exemplo, entregassem suprimentos nas ilhas e carregassem vinhos para levar para os mercados externos. É interessante dizer também que em 1776, na celebração de independência dos Estados Unidos, o brinde que comemoraram a independência foi com um vinho madeira. Pronto. Qual é uma das grandes diferenças em termos de estilo de vinho do Madeira para o vinho do Porto? É o tipo de álcool que é usado na fortificação. Ou seja, o vinho do Porto usa um álcool menos neutro, um álcool de 77%. Ou seja, você vai ter no vinho do Porto sempre um aroma de mais conhaque, brandy, de espirituoso, enquanto no vinho Madeira o álcool é mais neutro. Você não tem esse aroma forte de espirituoso, de uma bebida alcoólica como conhaque, como brandy e assim vai. Pronto, a fermentação é interrompida, o doçor é natural da uva, exatamente igual ao vinho do Porto, e depois produz-se diferentes estilos, entre seco e doce, de acordo com a uva. Podemos passar? O processo de envelhecimento também é diferente, porque o vinho madeira passa por temperaturas elevadas. O vinho do Porto evita essas temperaturas elevadas, por isso que envelhece em Vila Nova de Gaia, no lugar mais fresco da região. E o vinho madeira, na verdade, ele é imposto a temperaturas elevadas. Existem 2 formas de fazer, uma mecanicamente, né, usando estufas de calor, e a outra mais artesanalmente feito através dos canteiros, que são barris que ficam expostos a temperaturas mais elevadas por mais tempo. Pronto. Isso vai dar aquele cheirinho clássico de nozes, de maçã, de torta de maçã cozida, às vezes até um pouco de acetona por conta da acidez volátil dos acetaldeídos e assim vai. Pronto, podemos passar? Aqui, nos vinhos de madeira, vocês têm mais ou menos uma organização por estilo. Toda vez que vocês lerem Cercial, que é o nome da uva,
vocês já sabem que vai ser o menos doce. Depois vem verdelho, boal, terrantês e malvasia. O tinta negra é uma uva, é a única uva tinta, ok? Mas que produz todos os estilos de vinho madeira, mas eles são brancos, ok? Eles não são tintos. É uma uva tinta que tem pouquíssima coloração na casca e geralmente não se usa o contato com a casca durante a produção, então não extrai cor da casca, né? Mas é a única uva tinta que se usa para a produção de vinho madeira. A tinta negra produz-se geralmente de seco a doce. É muito difícil encontrar uma madeira que seja 100% tinta negra. Ou seja, geralmente ele é usado como 10, 5% de blend com outras uvas. Ok? Então, só para que vocês saibam, em termos de legislação, eu preciso ter no mínimo 85% de terrantês para que eu possa usar o nome terrantês no vinho madeira. Okay? Então, os outros 15% podem ser de outras uvas. Pronto. Podemos passar. Aqui tem dois exemplos interessantes de vinho madeira. Um 10 anos verdelho, que é um dos mais secos. Para quem gosta, por exemplo, de harmonização com queijos mais fortes, como camembert, como queijos, queijos mais curados, geralmente o verdelho é uma boa opção. E depois aqui temos um boal, que é mais doce e já é um tanto quanto antigo, 1988. Toda vez que vocês verem o ano na garrafa, não é um blend, é aquele ano específico. Quando vocês verem uma indicação de idade, que nos vinhos madeiras vão de 5 até 40 anos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, assim vai. Pronto, pode ser um blend de diferentes anos. Vamos lá? Podemos passar? Agora vamos falar do moscatel. Dá mais um clique que eu acho que está faltando uma imagem. Vamos ver se a imagem aparece. Isso, boa. Pronto. Pronto, moscatel é um estilo, é uma uva, na verdade é uma família de uvas, de castas, e ele geralmente aparece em vários países produtores de vinho, por exemplo, Muscat Booms de Venise, na França, outros Vendoux Naturel ou Vidiens na França tem essa característica do Muscat, e assim vai. Qual é a diferença dos Muscat em Portugal? Nós temos Douro e Setúbal. No Douro usa-se muito mais Moscatel galego, que é o Moscatel Blanc à Petit Grain, que é utilizado também em algumas regiões da França, e o Moscatel de Alexandria é menos aromático, menos perfumado, mais ácido, e é plantado na parte sul de Portugal. Okay? Então, basicamente, moscatel é sempre uma casta aromática, sempre com muitos aromas florais e tal. Sempre com alto nível de açúcar. Então, o moscatel é muito comum que se tenha, mesmo quando são vinhos tranquilos, algum açúcar residual. É uma casta que geralmente é ideal para fortificação, né? E, como eu disse, existem duas regiões em Portugal, várias no mundo e assim vai. Ok? Podemos passar? Aqui tem dois exemplos, um Moscatel do Douro 2007, colheita também, e o outro Moscatel de Setúbal, mais simples, um blend e assim vai. Pronto. Eu acho que é isso. Então, antes de terminarmos, eu vi que já tem algumas perguntas, mas antes de terminarmos, eu queria falar rapidamente sobre a harmonização, porque é um dos temas que nós abordamos muito aqui na escola, quando nós falamos sobre a harmonização de fortificados, porque as pessoas acham que vinhos fortificados, principalmente vinhos doces fortificados, são vinhos de sobremesa, ou só vinhos de sobremesa, e não. Vinhos fortificados vão muito bem com queijos, vão muito bem com saladas, com chocolates, que não necessariamente são chocolates doces, e também, obviamente, com as sobremesas. Uma das regras da harmonização de vinho e comida em geral é se você for harmonizar um vinho com algo doce, ou seja, com uma sobremesa, o vinho precisa ser mais doce que a sobremesa. Eu brinco aqui
eu digo que esse é o paradoxo do aniversário de criança. Sabe quando você vai numa festa de criança e tem bolo de chocolate e Coca-Cola? Pronto, então quando você come bolo de chocolate e bebe a Coca-Cola, o que acontece? Coca-Cola fica sem gosto nenhum, né? Nada, perde totalmente, você não sente. Por quê? Porque doce com doce, sempre menos doce. Então o vinho precisa ser sempre mais doce que a sobremesa. Se você consegue essa harmonização, a sobremesa vai ter menos sabor doce, o vinho vai ter menos sabor doce, você vai conseguir sentir os outros sabores por trás do açúcar. Né? Então isso é interessante. Mas, por exemplo, com queijos fortes, queijos azuis, Stilton, Gorgonzola, alguns outros queijos, por exemplo, mais leves também, aí eu já iria para um madeira, por exemplo, um vinho madeira vai muito bem com brie, com queijo da serra, enfim. E em relação a outros pratos, por exemplo, vinho do Porto Branco ou até moscatel do Douro, harmoniza muito bem com bacalhau, muito bem com bacalhau. É sempre uma harmonização mais fácil. Depois, para carnes vermelhas, eu usaria tawnies, eu usaria vinhos do Porto mais complexos e madeiras mais complexos, madeiras envelhecidos e vinho do Porto envelhecido. Toda vez que nós temos qualquer comida que pode ter ali algum nível de pimenta, é interessante evitar vinhos fortificados. Okay? Seria a minha única contraindicação. Se você tem pimenta na comida, evite vinhos com nível alcoólico alto. Ponto. Ok? Pronto, dito isso, eu acho que nós podemos passar para as perguntas ou para o nosso quiz. Obrigada, viu, Diego? Você já respondeu algumas perguntas aqui sobre a Opa, harmonização, sobre os queijos, mas eu vou ler as outras que estavam aqui no chat. O vinho vintage é encontrado somente em Porto ou em outro lugar? só pode ser produzido no Porto. Todos os vinhos do Porto só podem ser produzidos no Porto. Como é isso? As uvas, geralmente, na verdade, o vinho é produzido no Douro, né? Até 1984 era obrigatório que envelhecesse em Gaia. Não sei se já viram a cidade do Porto, mas basicamente o rio divide duas cidades, então na margem norte está o Porto e na margem sul está Gaia. Como Gaia está na margem sul com uma encosta virada a norte, tem menos exposição solar. Isso faz com que tenha menos tempo de sol e seja mais fresco. Por isso que o vinho historicamente era envelhecido em Gaia. Então, a partir de 1984, por conta de tecnologia, ar-condicionado, transportes eram mais simples e tal, possibilita-se então o envelhecimento também no Vale do Douro. Porque o que acontece? O Douro é extremamente quente. Né? Então, todos os estilos de vinho do Porto, sejam eles vintas, tawnies, todos eles precisam ser feitos com uvas no Douro, do Douro. A produção é feita no Douro e geralmente o envelhecimento pode ser no Douro ou em Gaia. A outra pergunta aqui é: o tamanho do barril influencia o vinho? Acho que a pessoa falou ao sabor do vinho. Sim, O tamanho sim, do com barril. certeza. Sim, quanto maior o barril, mais oxigênio, mais oxidação, mais envelhecimento. Então imaginem assim, quando um vinho está jovem, ou seja, com pouco contato com oxigênio, ele é muito frutado. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Imaginem quando vocês, por exemplo, compram qualquer fruta recentemente tirada do pé. Né? E depois, por exemplo, vocês deixam aquela uva por mais tempo na geladeira, então, ou qualquer outra coisa do tipo. A uva muda, o sabor da fruta muda de acordo com o envelhecimento, de acordo com o contato com o oxigênio. A mesma coisa é o vinho. Só para que vocês entendam, existe, vocês provavelmente gostam de cozinhar, eu acho, não sei, mas todos já devem ter feito um churrasco, né? Brasileiros, por favor, né? É, então,
Eu adorava fazer churrasco. Aqui é mais difícil, para ser sincero, é difícil encontrar carne boa aqui. Não tem carne boa. É, mas enfim, quando eu ainda estava no Brasil, eu adorava fazer churrasco. Então, a, aquela, aquele, aquela camada crocante, aquela camada crispy que se forma na carne, se dá devido a uma reação chamada reação de Maillard. Geralmente é uma reação das proteínas, é a caramelização das proteínas e assim vai, é, de acordo com o calor, né? No vinho do Porto acontece também, mas não por conta do calor, mas por conta do oxigênio. Quando você expõe o vinho à oxigenação por muito tempo e esse vinho tem açúcar residual, ele começa a ganhar aromas diferentes, aromas de açúcar queimado, de caramelo, de frutas secas, como são os descritivos dos tawnies. Então pensem assim, vinhos do Porto mais jovens, os rubies, em barris grandes, aromas frutados, fruta vermelha, compota, geleia, e tawnies, quanto mais velhos, mais caramelizados e tal. Por exemplo, um tawny 50 anos é muito comum. Chocolate amargo, café, aromas de muita oxidação, de muita oxidação. Então, o tamanho do barril influencia diretamente na velocidade de oxidação, de envelhecimento. E isso vai influenciar os aromas. Certo, aí tem uma outra pergunta aqui sobre queijos também, que você já respondeu, mas eu vou fazer mesmo assim. Qual vinho faz melhor harmonização com queijos mais fortes como Le Bleu? Eu iria para os tawnies. Eu iria para os townies. Eu até brinco, porque é basicamente a sobremesa da casa por exemplo, no Reino Unido, se você tem uma avó londrina, a sobremesa provavelmente é Tawny e Stilton, queijo azul, né? Blue cheese. Então, eles costumam muito fazer isso e é uma harmonização que funciona muito, muito, muito bem. Eu gosto muito. Especificamente, eu gosto muito de fazer essa harmonização com tawnies de 20 a 30 anos, não muito velhos nem muito jovens, e queijos também. Não usaria um gorgonzola doce, que é muito, muito ainda jovem, mas iria ou para um gorgonzola padrão ou para um Stilton que já tem ali um tempo de cura e mais intensidade. O importante desses queijos mais fortes é pensar da seguinte forma: a harmonização de comida e vinho, o vinho é sempre o elo frágil da corrente, é sempre o elo mais frágil, ok? Então eu preciso pensar que se eu tenho uma comida de gosto muito forte, eu preciso de um vinho de gosto muito forte. Se eu tiver um vinho, por exemplo, vinho branco, não vai bem com comidas fortes, ok? Certo, gente, muito obrigada pelas perguntas. Agora eu vou passar o microfone para minha colega Juliana, que vai fazer o joguinho aí com vocês. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, vamos lá. Lembrando que a Ariane já nos disse sobre o que a pessoa vai ganhar, o primeiro colocado, um chocolate maravilhoso. Olha só, direto de Portugal e fica ótimo com vinho também, viu? Me contaram porque eu não bebo, tá? E aí, por favor, vão entrando aí no jogo. É no site kahoot.it, já entram aí, vão entrando com o PIN do jogo. O PIN do jogo é 7228109. Vão entrando, já vão se familiarizando, entrando aí pelo celular para poder participarem, porque o primeiro colocado vai ter esse chocolate maravilhoso. Vão entrando, hein? E aí, pessoal, vamos lá.
Vamos lá, pessoal, mais um pouquinho. Vamos lá. Lembrando, né, enquanto as pessoas entram, nós estaremos depois postando o vídeo dessa maravilhosa aula lá no nosso YouTube da Interamérica, lá no nosso canal. Então fiquem ligados que estaremos lá. E aí, qualquer dúvidas adicionais podem mandar para a Ariane, pode mandar para nós aqui, que aí nós passamos para o Diego para eventuais perguntas. Vamos lá, esperando mais um pouquinho para a gente poder entrar. Vamos lá, os últimos, hein? Vamos lá, são perguntas super rápidas, super fáceis da aula que foi dada aqui. Bom, então vamos lá, vamos começar. Vão deixando seus comentários aqui e depois nós mandaremos para vocês a apresentação e qualquer dúvida pode falar conosco. Bom, já esperei bastante, agora vamos para o tudo ou nada. Vamos começar? Todo mundo já entrou aí? Então bora lá! Vamos lá, a primeira. As regiões produtoras de vinhos apresentadas são de qual país? Vermelho Espanha, azul Chile, amarelo França ou verde Portugal? Qual será? Vamos lá, lembrando que o primeiro colocado é o que acerta e o mais rápido. Então tem que ser rápido e assertivo. Vamos lá! Tá acabando, tá acabando. A maioria acertou, hein? Vamos ver o ranking. Vamos ver quem seria o sortudo do chocolate se acabasse agora. Primeiro lugar, vamos lá, Andréia. Segundo, Rai. E em terceiro, Vicky. Olha, Andréia, se acabasse agora, Andréia quer dividir o chocolate dela comigo. Vamos lá, segunda pergunta. Qual é a principal característica que define os vinhos fortificados? Vermelho, idade mínima de 10 anos. Azul, adição de álcool. Amarelo, produção apenas em regiões montanhosas. Ou verde, uso exclusivo de uvas brancas. Qual será? Vamos lá! Acabando. Boa parte acertou, hein? Estavam prestando atenção, hein? Muito bem. Vamos ver, vamos ver. Eita, que teve uma reviravolta. Rai em primeiro lugar. Paula em segundo e terceiro em Andréia. Agora é a Rai que vai dividir o chocolate dela comigo. Vamos lá, lembrando, hein? O primeiro colocado é o mais rápido e o mais assertivo. Vamos para a próxima. Qual é o nome da região portuguesa famosa pela produção de vinho do Porto? Vermelhudão, azul Alentejo, amarelo Douro ou verde Bairrada? Tá acabando, tá acabando. Olha, boa parte acertou, hein? Vamos ver se mexendo o ranking? Vamos lá.
Eita, que tivemos uma reviravolta. A Paula ficou em primeiro, segundo a Andrea e terceiro o Vicky. Agora vai ser a Paula que vai dividir o chocolate dela comigo. Vamos para a próxima. Qual é o intervalo de teor alcoólico do vinho do Porto? Vermelho de 15 a 18%, azul 22 a 25%, amarelo 25 a 30% ou verde de 18 a 22%? Qual será? Tá acabando, tá acabando. Boa parte também acertou. Será que mexeu no ranking? Porque não só pode acertar, tem que ser rápido também. Vamos lá. Olha, a Paula ficou ali em primeiro, hein? André em segundo e Dri em terceiro. Vamos lá para a próxima pergunta. A penúltima. Como são envelhecidos vinhos do Porto brancos, jovens e envelhecidos? Apenas em garrafa? Vermelha? Azul, apenas em tanques de aço? Amarelo, em diferentes tipos de madeira, tanques de aço e garrafa? Ou verde, apenas em barris de carvalho? Qual será? Tá acabando, tá acabando. E aí? Eita, que ficou ali meio a meio. Vamos para o nosso ranking para saber se mexeu. Vamos lá. Gente, a Paula continua ali, ela agarrou o chocolate e não larga mais. A Andrea tá encostando, tá em segundo e a Adri em terceiro. Vamos para a última pergunta para saber quem vai ficar com esse maravilhoso brinde. Gostoso. Vamos lá! Qual estilo de vinho do Porto se beneficia do envelhecimento em garrafa? Vermelho vintage, azul branco, amarelo tawny ou verde rubi? Qual será? A maioria acertou. Será que mexeu no ranking? Vamos ver como que ficou. O pote, vamos lá. Em terceiro lugar, Miguel. Em segundo, aquela pessoa que quase pegou o chocolate, Andréia. E o primeiro colocado, vamos lá, vamos lá, Paula! Parabéns! Nós já temos o contato de todo mundo que se inscreveu e depois, Paula, nós vamos enviar para você o seu brinde. Eu não me responsabilizo se de repente ele ir com um pedaço a menos, tá? Porque talvez eu tenha que dar uma mordidinha. Brincadeiras à parte, muito obrigada, pessoal, pela participação e eu volto a palavra à Ariane. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por ter participado também do joguinho. Obrigada, Ju, por ser tão animada. Parabéns para Paula, que ganhou os nossos chocolates 2020. Muito obrigada, Diego, mais uma vez. Se você quiser falar alguma coisa antes da gente finalizar. Sim, muito obrigado pela atenção. Fica o convite para virem conhecer a Wine School e o UAU. Vai ser um prazer recebê-los aqui na nossa escola e também falar mais sobre vinho português, vinho do Porto e assim vai. Obrigado novamente e espero vê-los em breve. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, eu deixei meu e-mail aí no chat. Podem entrar em contato comigo sempre que quiserem. Muito obrigada. Tchau, tchau.